Chegou um momento que eu sei que muitos de vocês estavam aguardando, assim como eu, a estreia de The Last of Us. Está entre nós aí a grande adaptação do aclamado game que, olha, marcou gerações aí e vai continuar marcando, eu tenho certeza. E agora essa série veio para contribuir junto com esse legado que eles estão construindo aí, bem legal. Eu quero fazer uma menção rápida aqui aos 1000 inscritos. A gente alcançou os 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão aí comigo. A você que confia no meu trabalho, eu quero te dizer que, além desse muito obrigado, eu vou honrar a sua confiança em mim. Fica por aí porque a gente vai cobrir The Last of Us por aqui. Se você veio pelo gênero zumbi, vai ter muito Walking Dead por aqui ainda também e muito conteúdo de cinema, porque eu sou um apaixonado por essa arte. Qualquer obra do gênero zumbi ou uma adaptação, como é o caso de The Last of Us, que queira emplacar em 2023, a essa altura vai precisar ter um diferencial. Não basta ficar presa só naquele momento inicial da explosão, do grande apocalipse, da queda da sociedade. Ela vai ter que oferecer um diferencial. E os criadores dessa adaptação da HBO parecem ter entendido esse conceito, pelo menos nesse episódio, nesse começo de série. Porque eles já chegaram ali mostrando pra gente que isso seria só um momento, o começo mesmo, eles mostrariam pra gente como que as coisas aconteceram, mas eles não iriam se empreender nem um pouco a esse apogeu da coisa, do vírus zumbi. Porque a série mostra pra gente de uma maneira muito dinâmica como que ocorreu a queda da sociedade e dos personagens que a gente vai acompanhar, como é que eles se tornaram pessoas quebradas, como o Joe foi acabar daquele jeito. E aliás, o Joe, tem que destacar que tá bem adaptado pra caramba. Você entende o diferencial dele nos dois momentos da série. Primeiro, ele é aquela pessoa mais animada, um homem trabalhador ali, com a família, que faz tudo pela filha, é apaixonado pela sua filha, pelo seu irmão ali. E depois, em seguida, quando tem a transição, cara, o Joe se transforma corporalmente e como a gente vai descobrindo, as camadas dele vão se revelando, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, um homem transtornado. O andar dele é arrastado e pesaroso. O olhar dele também é um olhar cansado, até o cabelo meio desgrenhado, uma camisa parecida com essa aqui, inclusive, eu vim homenageando o Joe aqui, apesar desse calor infernal que tá fazendo, na minha cidade pelo menos. E olha o que eu não faço por vocês, hein? E pelas obras que eu amo, que eu tô disposto a abordar. E a gente entende que a gente vai conhecer muito mais. A gente tem muito que descobrir ao longo dos episódios seguintes da temporada. Eu tô animado, hein? Eu tô animado. E você? Conta pra mim, mas deixa o seu like enquanto isso e se inscreve no Cenicamente. Eu sou psicólogo, eu sou o Hudson Brandão e a gente aborda sempre as obras do cinema e das séries aqui pela perspectiva da psicologia, de um psicólogo, a minha experiência, também como um fã. Se você gosta dessa ideia, esse é o seu lugar. Mas como eu ia dizendo, eles parecem ter compreendido esse conceito muito bem e saber onde eles querem caminhar com a proposta e levar o público deles. Porque eles não se demoram nesse primeiro momento e depois eles já avançam 20 anos para o futuro, olha isso. Isso é mais ousado do que a maioria dos apocalipses que a gente tem visto por aí. E a gente vai ver toda uma construção de mundo bem complexa acontecendo ali, onde você tem diversas frentes de batalha, onde eu detectei 3 principais ali pelo menos, que são os vagalumes, que são os insurgentes, as pessoas que não concordam com esse regime repudioso militar, e a gente vai ter de um outro lado os contrabandistas, dos quais o Joe faz parte, tem bastante influência, como a gente vai descobrindo, e a gente vai ter, bom, além dos cidadãos comuns, os militares, que comandam toda essa estrutura de sociedade improvisada que eles criaram. O ato 1, o primeiro momento de adaptação dos games, com a apresentação dos personagens, do conflito, de quem eles são e nos situando no que é aquele mundo, é muito bem adaptado. Galera que jogou os games, se vocês estiverem por aí, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi tirado frame a frame dos games aquilo dali, né? Pelo que eu me lembro, era exatamente assim que acontecia a queda da civilização. Lá nos games, no primeiro game do The Last of Us. Foi adaptado de maneira extremamente fiel. Não tem o que falar. O fã do game tá satisfeito ali. Pelo menos na minha visão, eu imagino que sim. Aquela primeira cena abre perfeitamente bem. Eu adoro quando as séries fazem isso, que é jogar a gente no meio de um diálogo dos personagens, um diálogo crucial, que já planta ali uma informação muito importante, que nesse caso são os cientistas biólogos conversando a respeito de fungos, da periculosidade que os vírus poderiam oferecer à nossa sociedade, que é algo que infelizmente a gente está meio familiarizado depois de ter passado por uma pandemia aí.
Mas a gente conseguiu compreender de uma maneira até mais entranhada, acredito eu, nos dias atuais, do que se essa série tivesse surgido ali uns 5, 7 anos atrás. E o diálogo implacável que os especialistas estão tendo é bem parecido com o que a gente já teve em outras obras, como o próprio Walking Dead, muito abordado aqui no canal, em que o Herschel fala lá, por exemplo, né, com o Rick, que vai fazer aquele paralelo que a gente costuma começar levando a pior contra os vírus, essas pandemias que estão em massa a raça humana, mas depois a gente reage e dá a volta por cima. E o que a gente vê também, por exemplo, lá em Eu Sou a Lenda, quando no começo acredita-se que foi descoberta a cura para câncer, para diversos tipos de câncer, e o que a gente tem depois, de maneira imperdoável, é uma passagem do tempo em que você vê que a humanidade levou a pior, perdeu, caiu, é o fim. Pensando nos eventos importantes para o desenvolvimento das personalidades dos protagonistas que a gente vai acompanhar nessa história, Joe e Ellie, a gente tem, por exemplo, né, no histórico relevante, o início de tudo das histórias costuma mostrar bastante do que é, nos entregar muito material relevante para o que é vital para a psicologia, para esse histórico que a gente traça, costuma levantar. E no Joe, a gente vai ver que ele vai perder a filha dele, que é o acontecimento crucial, mais drástico de todos e marcante para a personalidade dele. Mas antes disso ele já tinha perdido a esposa de alguma forma, ou eles tinham se separado, se divorciado, não sei, a gente vai descobrir com a série. E a gente sabe logo de cara que ele era veterano de alguma força militar dos Estados Unidos. E a Ellie vai ter, por exemplo, no seu desenvolvimento, que ela cresceu sem mãe, sem pais, e sendo meio que jogada de um lado para o outro, passada de mãos em mãos dentro dessa república ditatorial que eles chamam de Fedra. E o grande barato vai ser a gente descobrir como essas relações intrincadas vão se entrelaçando entre si e criando sua rede, sua teia de desenvolvimento. O Joe, por exemplo, a gente vai ver que ele estabelece várias relações enquanto contrabandista, ele faz as coisas de uma maneira por baixo do sistema para não ser tão controlado, a sua própria maneira, ao seu jeito. E a Ellie, a gente vai ver que ela é bem temperamental, ela não abaixa a cabeça para ninguém, e ela vai constituir uma relação, um laço ali importante também de confiança com a líder dos vagalumes, que depois vai ser importante. E, claro, a parte mais legal, um com o outro, o Joe e a Ellie, que têm seus caminhos encontrados, se esbarram na estrada e vão seguir jornada juntos. Isso vai ser bem legal de ver. Tem uma cena ali que eu não posso deixar de destacar também, que é quando o Joe salva a Ellie salva o Joe e o Joe salva a Ellie logo em seguida, junto com a esposa dele lá, a namorada dele, que é quando aquele soldado com quem o Joe faz negócios vai tentar se aproveitar da situação e tá quase executando eles ali, tá coagindo bastante, ameaçando eles, e a Ellie reage, pega ele de surpresa. A Ellie era uma pessoa que ele não conhecia, não sabia do que aquela menininha era capaz, ela era mais ferrenha do que ele sequer podia imaginar, e o Joe vai reagir, que na mesma hora que ele vê um soldado apontando uma arma para uma menina, vai disparar uma imagem mental, um pensamento automático, em forma de imagem na mente dele, que é a cena, as memórias de quando ele perdeu a filha dele para um outro militar. E aí ele não resiste, não tem como. Ele parte para cima do soldado e salva a menina, estreitando um laço automático, uma conexão profunda entre eles, que a gente vê nos olhos da Ellie, olhando para ele. Isso vai ser bem legal de se ver daqui pra frente. Eu tô animado pra essa série. Caracterização em dia, figurinos milimetricamente trabalhados, trilha sonora original do game já na abertura. O departamento de arte tá incrível. Eu quero falar também daquela cena em que a gente tem um dos infectados completamente tomado pelo fungo na parede, como se ele fosse um quadro, quase como se ele fosse uma pintura ou uma obra de arte entalhada na parede. Aquilo ficou muito bonito. O departamento de arte usa a devastação de maneira a criar peças artísticas, frames assim, e cenários de maneiras esteticamente muito bonitas. Isso vai ser legal de se ver também, inclusive no take final, né, a gente tem o último take dos prédios caídos, com eles entrando na zona mais devastada possível e mais perigosa, com aquela música tocando que acredito eu que seja indicando perigo, a música dos anos 80. E foi uma maneira genial de terminar. Ótimo gancho, maneira super criativa, gostei pra caramba, tem tudo pra dar certo daqui pra frente. De qualquer forma, já foi um excelente piloto. Eu fui bastante agradado por ele, pelo menos. O que você achou do primeiro episódio de The Last of Us? Diz aí pra mim nos comentários,
Fica aqui no canal, bora comigo nessa jornada do Cenicamente em 2023 que tá só começando, a gente acabou de alcançar os 1.000 inscritos. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê logo mais. Fui!